Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Comunidade Batista Oceânica Internacional. Nós estamos estudando o livro de 2 Coríntios. Essa é a aula 2 do capítulo 4, mas antes de começar eu gostaria de orar pela sua vida. Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que separou esse tempo, esse momento para meditação, estudo da Bíblia, que o Senhor possa abençoar, que seja um momento enriquecedor de aprendizado, de entendimento daquilo que está escrito na Bíblia, e que o Senhor fale conosco a tua vontade. Abençoe cada pessoa que estará assistindo essa aula, fale o coração dela e alcance com a tua graça e misericórdia. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Bem, essa é a aula 2, né? E nós vamos estudar do versículo 8 até o versículo 18 do capítulo, que já é o final, né? O último versículo desse capítulo 4, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri e por isso falei. Como esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Bom, então a gente pegando esses primeiros 2 versículos, o 8 e 9, né, que diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Bom, Paulo, ele faz 4 declarações aí paradoxais, né, que refletem a vulnerabilidade dele e também dos seus apoiadores e o poder de Deus, né, que sustentava cada um deles, né. Mais uma vez aí, ele deixa bem claro nesse texto que o ministério, né, não é indolor, que você passa por muitas dores, mas ele não falou isso no intuito de desanimar, não, principalmente os cristãos, né? Ele falou isso no intuito mesmo de dar esperança, de trazer, né, renovação para o coração de cada pessoa que tem, né, o seu ministério. E a primeira declaração que Paulo faz é atribulados, mas não angustiados, né? O atribulado no grego, ele tem a ideia de afligir, né, de sujeitar a pressão, e opressão, né, oprimir o espírito. E já o angustiado é de comprimir, né, de um sentimento de compressão, um lugar fechado, confinamento, aperto, né? A tribulação, ela é uma prova externa e a angústia, ela é um sentimento interno. E a tribulação, ela produz a angústia, né? Ou seja, todas as pressões, né, que se vive externamente produz um sentimento de angústia, não é? De temor, de, mal-estar. E era isso que Paulo estava querendo dizer para aqueles cristãos em Corinto, né? E aí a gente pode também ver, né, todas as tribulações que Paulo passou, né? Se a gente pegar aqui, é uma lista grande, eu vou citar aqui alguns, né? Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica e em Bereia.
Ele foi chamado de tagarela em Atenas e também de impostor em Corinto. Então ele passou aí por uma lista vasta de tribulação, né? Ele era um exímio conhecedor da palavra tribulação, mas nada disso desanimou Paulo, muito pelo contrário. Cada uma dessas tribulações renovava a fé dele, né? Não deixava ele desesperado, não deixava ele angustiado, mas produzia nele mais esperança e mais vontade, né, de fazer cada vez mais a vontade de Deus e de pregar, né? A segunda afirmação que ele fala é perplexo, mas não desanimado. O perplexo, em grego, ele quer dizer estar em dúvida. E já o desanimado é estar completamente perplexo ou desesperado, né? A gente sabe aí que as circunstâncias que Paulo enfrentou durante todo o ministério dele eram realmente, assim, desesperadoras, né? Eu li essa listinha aí anteriormente, realmente ele passou por muita coisa, né? Mas nada disso desanimou, né? As forças dele realmente estavam em Deus. Então, cada uma dessas situações servia mesmo para animar Paulo. Cada situação difícil não desanimava Paulo, mas muito pelo contrário, dava mais esperança e animava mais ele a persistir no ministério dele, né? O terceiro é perseguido, mas não desamparado. O perseguido, ele traz uma ideia mesmo de perseguir a caça, em grego. E já o desamparado é abandonar alguém, né, em dificuldade, é realmente desamparar alguém, deixar, né, alguém abandonado em dificuldade. E Paulo, ele se descreve muitas vezes como alguém que era caçado pelos adversários dele, né? Porém, Deus sempre dava o escape, sempre, né, sustentava Paulo, e ele não se sentia desamparado, porque ele sabia que Deus sempre dava o escape dele em todas as situações, de morte, de açoite, de apedrejamento, de pessoas, né, dizendo, fazendo afirmações falsas, de tudo isso Deus dava o escape e Paulo não se sentia desamparado de jeito nenhum. A quarta afirmação é abatido, mas não destruído. O abatido no grego, ele dá a ideia de derrubar violentamente alguém, né, um oponente na luta, ou uma pessoa, né, por meio de alguma arma, né, ou faca, espada, enfim, mas de derrubar realmente a pessoa. E o destruído é de, né, uma pessoa realmente destruída mesmo, né, que pereceu completamente, né. E Paulo, em muitos momentos, ele viveu perigos de morte, né, mas ele considerava isso como uma vitória, ele não considerava como algo ruim. Cada momento difícil dele, ele considerava como uma vitória, né? Morrer para ele era lucro, ele diz isso, né? Porque ele sabia que estar com Deus era infinitamente melhor, né? E ele tinha um outro ponto aqui que a gente pode, né, pegar, é que ele tinha uma identificação bendita, né? A gente vai ver nos versículos 10 até o versículo 12, que diz: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Porque a sua vida também, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E de novo, né, Paulo mostra aí que o foco, o centro, não deve ser o servo, mas sim o Senhor. Deus era o centro de tudo, né? Se a gente sofre, ou se a gente, né, mata o nosso ego, né? Se morremos para o nosso ego, tudo isso é para que a glória de Deus, né, a vida de Jesus seja revelada através de nós, né? Se passamos por tribulações, tudo isso é para que a glória de Cristo seja cada vez mais revelada em cada um de nós, né? E o servir, né, a Cristo, ele fala isso no versículo 10, né? No versículo 12, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ele sabia que pregar o evangelho para ele era sinônimo de morte ali, né? Física, mas ele sabia que isso estava produzindo vida em outras pessoas, né? Então, ao servir a Cristo, a morte opera em nós, mas a vida opera naqueles nos quais nós estamos ministrando. E era isso que Paulo queria dizer para o pessoal ali do Coríntios, né? Perseverem, continuem pregando,
pois o que vocês falam, né, a respeito de Cristo produz vida para as pessoas que vocês estão ministrando. Embora para você esteja morte, perseguição, para as pessoas que estão ouvindo é vida. Isso é muito bonito, não é? Ele não se importava com ele não se importava com morrer, ele não se importava com sofrer, desde que as pessoas conhecessem a Jesus. E se a gente parar para pensar, olha que bonito, né? Essa palavra chegou até cada um de nós hoje, não é? Através de pessoas como Paulo, que tinha essa mentalidade, que mesmo que a palavra estivesse produzindo morte para ele, ou seja, que perseguição, não é? Estava produzindo vida para outras pessoas estavam sendo salvas, e isso era o suficiente. Então, que a gente tenha esse mesmo amor que Paulo teve, né? De não se importar com todas as tribulações que aparecem, mas saber que o que a gente está fazendo está produzindo vida em outras pessoas através do Espírito Santo. A prova, né, do verdadeiro ministério não está na condecoração, ou seja, não está na premiação que nós recebemos, né? Mas sim nas escoriações, ou seja, naqueles machucados, né, que a gente vem carregando aí durante o caminho. É isso que é a prova, né, do verdadeiro ministério, não é receber glória, porque a glória não é nossa, a glória é realmente de Deus, mas sim nas escoriações, né, naquelas feridas, naqueles machucados que a gente recebe ao longo do caminho. E um outro versículo muito bonito, né, que diz, né, fala realmente isso, o próprio Paulo fala, né, tá lá em Gálatas 6:17, que diz: quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então, que a gente possa trazer nos nossos corpos, né, a marca de Jesus, que realmente a gente possa falar desse Cristo, né, viver esse ministério, viver o nosso ministério, né, de uma forma realmente que nos traga essas escoriações, mas que não seja para nossa tristeza, mas que realmente seja para a alegria de servir em prol do reino, não é? Para que mais pessoas, de fato, estejam na glória junto conosco. A fé, né, ela é baseada na revelação divina. E isso a gente vê no versículo 13, que fala: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Né? Paulo, ele não fundamentava, era muito interessante isso, ele não fundamentava a fé dele em subjetividade, né, em coisas relativas, experiências, que varia ali conforme, né, a interpretação humana, nem nas experiências que ele tinha, né, nas ricas experiências que ele tinha, mas ele fundamentava tudo na palavra de Deus, tudo, tudo, tudo. Não era interpretação, não era em coisas subjetivas, não era nas experiências que ele tinha vivido ao longo do seu ministério, mas tudo era voltado, era centralizado na pessoa de Jesus Cristo, não é? E aí ele fala, né, até a parte inicial do Salmo 116, versículo 10, né? Cri, por isso falei, para afirmar mais uma vez que a fé dele estava ancorada, estava firmada, né, na palavra que Deus inspirava, né, na pessoa de Jesus Cristo. Ele fazia questão de demonstrar isso, né? Não era a experiência, não era o que ele, Paulo, estava vivendo, mas era o que Deus, o que Jesus Cristo, o que o Espírito Santo produzia na vida dele, né? E a fé, ela é fundamentada na ressurreição do corpo. Isso a gente vê lá no versículo 14, que diz: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará como Jesus e nos apresentará com vocês. A maior prova, né, a prova suprema da grandeza do poder de Deus, né, que o apóstolo Paulo fala aí, é a ressurreição de Cristo, né? Isso a gente pode ver lá em Efésios 19:20, que diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, né? Esse mesmo poder vai ser aplicado em nós, né, na segunda vinda de Cristo, que levantará os corpos da morte, né? Olha que forte isso. E lá em 1 Coríntios, né, voltando a 1 Coríntios 15:54, diz: quando, porém, o que é
corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, aleluia, né? A morte, ela já foi destruída através do sacrifício de Jesus, mas em breve nós receberemos um corpo imortal, semelhante ao de Cristo, e, né, viveremos na glória eterna com o nosso Salvador. Então é muito importante que Paulo sempre, né, testificava, né? Tudo dele era centralizado, era voltado na pessoa de Cristo. Isso é muito interessante, né? Ele fazia questão de falar isso, né, em todas as cartas que ele escrevia. Tudo era para a glória de Deus. Ele se colocava mesmo como o menor dentre todos e tudo era para a glória de Deus, né? E esse é um texto que, além de produzir em nós esperança, né, ministerial, como igreja, trabalhando, né, dentro de uma igreja, ele também produz em nós, né, alegria da salvação, porque é muito bonito quando a gente vê um texto desse de 1 Coríntios 15:54, né, fortalece a nossa fé, saber que nós seremos revestidos de incorruptibilidade e viveremos a vida eterna, né, com o nosso Salvador, e não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada, nós seremos um corpo semelhante, né, ao do nosso Criador, que será glorioso, e nós viveremos para sempre com Ele. Então renova também a esperança da nossa salvação, né? E a fé, ela está direcionada exatamente para a glória de Deus, né? Isso a gente vê lá no versículo 15, que diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus, né? E mais uma vez aí, né, o propósito da nossa existência como igreja é a glória de Deus, né? O centro das coisas não é um homem, mas sim Deus, e a graça, ela conduz à glória, né? Esse favor imerecido, a graça que é o favor imerecido, né, que nós não merecemos, mas Deus nos deu, né, com a morte do seu filho para a remissão dos nossos pecados, é ela que nos conduz à glória, é através dela, única e por meio dela que nós somos conduzidos à glória, não é? E o entendimento da graça, que nós não merecemos nada, nós podemos viver aqui 1000 anos tentando, sabe, fazer tantas coisas, tentando não pecar mais, tentando viver uma vida realmente que agrada a Deus, mas nada disso vai ser suficiente. Essa graça, esse favor imerecido dele de nos dar Jesus para a remissão completa dos nossos pecados, né? Então que a gente possa entender de fato a graça e que ela nos conduz à glória, né? Através dessa graça, desse favor imerecido do sacrifício de Jesus, que nós somos conduzidos à glória, né? E essa é uma convicção maravilhosa. A gente vai ver lá no versículo 16 que diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. É muito bonito esse texto, né? Lá em 2 Coríntios, ou melhor, aqui em 2 Coríntios, né, nesse mesmo capítulo, lá no versículo 1, né, 4:1, o Paulo afirma que ele não desanima porque ele percebe a grandeza do ministério que foi confiado a ele, não é? Então, embora todas as aflições, né, afastem, né, o nosso corpo, né, desgaste, né, o nosso corpo, o nosso espírito, né, o espírito dele se mantinha renovado. Era essa esperança que ele queria passar, né? Embora todo o corpo dele tivesse desgastado, né? O nosso homem exterior aqui é o nosso corpo e o nosso homem interior é o nosso espírito. Paulo deixava claro isso, né? Embora o corpo dele tivesse desgastado pelo seu ministério, por tudo que ele havia sofrido por conta de perceber a grandeza desse ministério e de aceitar realmente, né, o ministério que lhe foi dado, o corpo, né, o espírito dele se mantinha renovado. E isso é muito interessante, né? O nosso corpo, ele fica cansado, ele fica envelhecido, ele fica doente, fraco, mas o nosso espírito, ele amadurece, ele fica mais forte, ele fica renovado. E era isso que Paulo queria dizer
para aquelas pessoas ali em Corinto, né, que embora o corpo dele realmente estivesse desgastado pelos açoites, pelas tribulações, pelos apedrejamentos, pelas tribulações, o espírito dele cada vez mais era renovado e ficava cada vez mais forte e maduro, porque tudo isso produzia nele, né, mais esperança e mais fé. E esse, né, é um presente. Se a gente pode pensar, né, que o nosso presente hoje é doloroso, mas que o nosso futuro ele vai ser glorioso, né? No versículo 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. As aflições, elas são pesadas e contínuas, mas elas vistas sobre a perspectiva da eternidade, elas são leves e momentâneas. E era isso que Paulo queria que aquele povo entendesse. Olhe pela perspectiva eterna, que o momento que vocês estão passando aqui é muito rápido, é muito leve, né? É muito, sabe, passageiro. Olhe para essa perspectiva de eternidade, que todas essas aflições, que parecem muito pesadas, que parecem intermináveis, elas são momentâneas e leves, comparadas com a glória eterna, né? Comparada com a vida eterna que vocês vão ter, né? As aflições, elas são precursoras da glória, não é? No presente, a gente pode enfrentar tribulação, a gente pode enfrentar muita coisa realmente que pode nos deixar, às vezes, desanimados, mas o futuro é com a glória de Deus. Então, que cada vez que a gente passe por um momento realmente, não é, de tribulação, a gente entenda que essa é uma prova, né, prática, para que a gente seja aprovado e realmente viva na glória eterna com o nosso Salvador. Que ao invés de a gente fixar os nossos olhos na tribulação, no problema, naquele momento, sabe, de deserto, que a gente entenda, né, fixa os nossos olhos em Deus e na glória dele, e em saber que aqueles momentos que a gente está passando na perspectiva da eternidade é um momento leve, passageiro, né, para que isso produza esperança em nós, né, e ao invés de a tribulação nos desanimar, não, ela nos mantenha animados de saber que é só um momento, que é um momento muito pequeno comparado com a glória de Deus. E isso vai produzir em nós a aprovação mesmo, né, desse desafio prático, dessa prova prática que nós estamos passando. E por último, né, as coisas visíveis e temporais versus as coisas invisíveis e eternas. Isso a gente vê lá no versículo 18 que diz: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. E aí, né, Paulo mais uma vez demonstrando muita fé, né, e querendo que aquelas pessoas também tivessem fé, né, produzidas no seu coração, né, que a gente não vive pelo que vê, mas a gente vive pela fé. E a fé é a certeza daquilo que a gente realmente não vê com os nossos olhos, né, de saber que a nossa cidade, que a nossa moradia eterna, ela não é aqui, mas que a nossa pátria é o céu. E se a gente voltar lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, tem alguns versículos muito bonitos que realmente traduzem isso, né? Os versículos lá de Hebreus 11, os versículos 9 e 10, né, que fala que pela fé Abraão peregrinou ali na terra da promessa, né, junto com Isaac e Jacó, que também eram herdeiros dessa promessa, né? Porque ele aguardava a cidade que tinha fundamentos em Deus, que era o perfeito arquiteto e edificador. Então ele não estava, sabe, ele percebia, ele sabia que ali, aquela terra que ele estava vivendo, né, junto também com Isaac, não era realmente a pátria dele, mas que a pátria dele era o céu, era junto com Deus, né, o perfeito arquiteto e edificador. Então, pela fé, ele realmente peregrinou
na terra da promessa. Olha que forte, né? E também Moisés, né? Lá no versículo 27, Moisés, que abandonou o Egito, né? Ele não ficou amedrontado com a fúria de Faraó, mas antes ele permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Nada mais que fé, né? A própria Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que a sua fé seja muito renovada, que você tenha realmente a alegria da salvação e que esse texto que nós estudamos, ele realmente produza esperança em você, né? Afinal de contas, a gente sabe que a gente passa por muitas tribulações, por muitas provas aqui, porém, todas elas não são para que você desanime, não são para que você pare no meio do caminho, mas para que a sua esperança seja renovada, para que a sua fé seja acrescentada e para que você entenda que a sua pátria, ela não é aqui, né? Glória, momentos de êxito, nada disso vale na terra, né? Mas nós teremos uma vida eterna com Cristo Jesus na glória, nós teremos corpos semelhantes ao de Jesus. Olha que lindo isso. Então, que isso produza fé, produza esperança no seu coração, que cada vez que a tribulação vier forte, que você lembre desse texto, que você lembre que a sua pátria não é aqui, que os seus olhos devem estar fixos no que é invisível, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Isaac e Jacó, que peregrinaram na terra da promessa, né? Sabendo que aquele momento ali era passageiro, mas que a vida com Cristo era eterna, que você possa ter essa esperança também, e que você lembre sempre de que a vida, né, eterna com Jesus, ela é muito mais maravilhosa. Então todos os problemas, todas as tribulações, todas as provas aqui, é só um momentinho muito pequeno comparado com a glória eterna com Cristo Jesus, onde nós viveremos para sempre adorando o Rei dos Reis. Então é isso, que esse estudo abençoe muito a sua vida, produza fé e esperança no seu coração e até a próxima!